Olá, pessoal, tudo bem? Agora eu vou gravar aqui para vocês a aula de sistema urinário, tá? Essa aula é mais tranquilinha do que as outras que nós tivemos até o momento. Então, só para relembrar, vou fechar aqui a câmera para a visualização ficar melhor, tá? Então, só para vocês relembrarem aqui, né? É a parte anatômica e fisiológica renal, tá? Então, cada rim, né? Lembrando que nós temos dois rins, cada um contém 1 milhão de néfrons. O néfron é a unidade funcional do rim, ou seja, é a unidade que faz a filtração. Cada néfron possui um glomérulo, tá? Esse glomérulo ele é constituído por uma rede de capilares que está envolto pela cápsula de Bowman, né, onde vai ocorrer a primeira filtração, né? Espero que vocês se lembrem da fisiologia renal. Então, o sangue vem com a pressão arterial, entra pelo glomérulo e todo o líquido em excesso e outros componentes vão para a cápsula de Bowman. E aí depois, os túbulos contorcidos proximal, distal e alça de Henle vão escolhendo o que fica para dentro do sangue, o que vai para a urina, tá? Uma mulher tem uma taxa de filtração glomerular de aproximadamente 110 ml por minuto e um homem tem uma filtração glomerular de aproximadamente 125 ml por minuto. Gente, taxa de filtração glomerular não é taxa de urina, não é volume de urina, tá? Porque, como eu disse, todo líquido cai na cápsula de Bowman, então a taxa de filtração glomerular ela é alta, mas depois o túbulo contorcido proximal e distal e alça de Henle vão reabsorvendo íons, vão reabsorvendo água até a formação da urina. Qual que é a função dos rins, né? Então, como vocês já sabem, tem várias funções, a principal dela é de filtração, e com a filtração ele consegue fazer o equilíbrio hidroeletrolítico, né, que é o equilíbrio entre íons e água, que vai para a urina e o que fica no sangue, realiza o equilíbrio ácido-básico, como vocês estão aprendendo, já aprenderam em bioquímica e vão aprender um pouquinho mais em bases diagnósticas, e também faz a função hormonal, né? Então, o rim ele é responsável pela liberação de alguns hormônios, tá? Então, a formação de urina, ela acontece, como eu falei, após a filtração glomerular, nós temos reabsorção de substâncias nos túbulos renais e secreção de substâncias para os túbulos renais. E aí a gente tem o volume final de urina, tá? A anatomia e fisiologia renal ainda. O rim direito, ele é em geral um pouco mais para baixo do que o esquerdo, tá? Nessa foto dá para ver, tá? Só para vocês lembrarem, são dois rins. Nós temos a glândula suprarrenal logo acima desse rim, as artérias e veias renais, ureter, bexiga e uretra, tá? Dentro do rim nós temos os cálices e a medula renal, ok? Então, o ureter, ele é duplo, como vocês viram na figura, né? Ele é composto aqui, ó, por uma musculatura lisa, tá? E a única função dele é de carregar a urina do rim até a bexiga, mede aproximadamente 30 centímetros. E a bexiga é um órgão oco de musculatura lisa que fica logo atrás da síntese púbica. Normalmente, uma bexiga de um adulto tem a capacidade de armazenar de 400 a 500 ml. A uretra feminina é pequena, né? Então ela tem 4 centímetros de comprimento. E a uretra masculina é um pouco maior, tem 20 centímetros. Daí a maior periodicidade, né? De infecções urinárias na mulher, a maior frequência de infecção urinária na mulher, por conta desse caminho curto que a bactéria tem aí para percorrer. Então, como que eu vou fazer a avaliação renal, gente? Primeiro eu vou avaliar alguns sinais e sintomas, né? Quais são os sinais e sintomas que se referem ao sistema renal? Então, primeiro, poliúria, que é aumento do volume de urina, oligúria, diminuição do volume de urina, anúria, ausência de urina, polaciúria, aumento da frequência de micções, né? Então, aumento da frequência de quantas vezes o paciente vai até o banheiro para urinar, hematúria quando tem presença de sangue na urina, piúria quando eu tenho pus na urina e dor, tá? Então esses sinais, sintomas aqui podem ser, por exemplo, decorrentes de uma infecção urinária, tá? Além disso,
pelo rim ser o responsável pela liberação do hormônio eritropoetina, que é o precursor da formação da hemácia, o paciente que tem problemas renais, ele pode apresentar anemia. Porque se o rim dele não funciona adequadamente, não produz eritropoetina, muito provavelmente ele vai ter uma formação de hemácias prejudicada, ok? Além disso, se o rim está com funcionamento prejudicado, o paciente pode apresentar nos exames de sangue um aumento de ureia e de creatinina, além de aumento de eletrólitos, principalmente o potássio, tá, pessoal? E ter como sinais e sintomas náusea e vômito, tá? Todo paciente que tem a função renal prejudicada, ele acaba fazendo uma retenção de líquido e íons e substâncias. Por isso que ele acaba gerando uma hipervolemia, né? Se ele não consegue filtrar, fazer uma boa filtração renal, a urina não se forma e aí mais volume fica dentro do sangue. Por isso que a gente fala que o paciente apresenta hipervolemia, tá? E aí, com isso, ele pode ter um ganho ponderal de peso, ok? Pode apresentar edema de membros inferiores pelo excesso de líquido dentro do vaso, pode aumentar a pressão hidrostática e o líquido extravasar. E também pode ocorrer hipertensão arterial. Lembrando que a hipertensão arterial também depende de volume. Quanto maior o volume, maior a pressão arterial. Anamnese desse paciente, né? Então, alguns sinais e sintomas a gente já viu. Além disso, a gente pode perguntar sobre queimação, dor, urgência miccional ou então hesitação para urinar, hematura, que é o sangue na urina, cor e odor da urina. Então, normalmente, quando o paciente tem uma infecção, por exemplo, a urina pode ter um odor fétido, a coloração pode se modificar, ficar mais turva durante infecções ou pode ficar avermelhada se tiver presença de sangue. Além disso, o paciente pode apresentar febre e dores nas costas, tá? Principalmente quando a dor nas costas acontece, principalmente quando a infecção está instalada, tá? Não somente infecção renal, a infecção na bexiga, né, pessoal, que nós chamamos comumente de cistite, também pode causar dores nas costas. Além disso, né, a dor vai irradiar lá para o baixo ventre, então é comum o paciente sentir dor na região suprapúbica, pode perder urina aos esforços, sensação de urgência para urinar e urina residual, que é quando vai ao banheiro, mas sempre fica com aquela sensação de que não urinou todo o volume, tá? Além de nictura, que é a ida ao banheiro durante a noite. E aí, começando o exame físico, então, pessoal. Primeiro, né, como vocês já sabem, a gente faz a inspeção, tá? Então, lembrando que no exame urinário, né, do sistema urinário, nós não fazemos ausculta, ok? Nós fazemos só inspeção, percussão e palpação. São os 3 passos propedêuticos. Então, primeiro a inspeção eu vou observar, né, principalmente a região do flanco e da fossa ilíaca do paciente, porque se ele tiver alguma alteração renal, por exemplo, hidronefrose, que é quando eu tenho uma presença de obstrução, que o mais comum é por cálculo renal, a urina ela começa a ficar toda represada no ureter e nos cálices renais, e aí o rim ele começa a inchar, né? Ele começa a aumentar de tamanho, tá? E a gente chama isso de hidronefrose. Isso é uma dos problemas que podem ocorrer. Normalmente você pode observar um abaulamento na região, do lado que se refere o problema. Além disso, essa imagem também mostra um tumor aqui, renal, que também faz a mesma coisa e às vezes pode ser visto durante a inspeção do abdômen. Além disso, posso fazer a inspeção da urina em relação à coloração, aspecto e odor, verificação de sinais de insuficiência renal. O principal dele, gente, é isso aqui, ó, edema, tá? Que pode ocorrer nas extremidades, mas também pode ocorrer na região sacral ou periorbital. Então, eu tenho que avaliar o paciente como um todo, né? O corpo inteiro do paciente. E, além disso, outras alterações que podem decorrer de lesão renal são mudança na coloração da pele por conta da anemia, o paciente pode ficar mais pálido, a turgescência da pele pode modificar,
tá? Dependendo se o paciente tiver muito desidratado ou muito hiperidratado. O estado mental. O estado mental, gente, ele modifica principalmente quando o paciente tem uma insuficiência renal e não está realizando hemodiálise. E aí, muita ureia, principalmente, começa a se acumular na corrente sanguínea. A ureia ela é ácida e tóxica, e ela pode começar a alterar as sinapses por conta de uma acidose que ela vai causar. E aí, ela começa a alterar as sinapses, né, cerebrais, o paciente pode ficar confuso e até chegar ao coma se não for tratado, tá? O peso do paciente tende a aumentar e o débito urinário tende a diminuir. Tudo isso tem que ser avaliado na inspeção, tá? Além disso, gente, na inspeção a gente também pode olhar algum problema de retenção urinária, tá? Então essa foto é uma foto super importante de um que a gente chama de bexigoma, ok? O que é bexigoma? Quando o paciente tem uma retenção urinária e aí ele não está urinando, o paciente começa a reter toda a urina na bexiga, isso é muito perigoso, o enfermeiro tem que fazer a avaliação e com certeza esse paciente vai necessitar de uma sonda vesical de alívio para a retirada dessa urina, ok? Então, quando chega a ficar abaulado, né, pessoal? Porque realmente é uma retenção urinária com distensão vesical importante, tá? Mas a gente também consegue avaliar isso palpando, ok? Bom, terminou a inspeção, a gente vai para a percussão. Então, inicia a percussão pela bexiga, tá? A percussão da bexiga, gente, a gente faz ela aproximadamente 5 centímetros acima da síntese púbica do paciente. Então, você vai sentir a síntese púbica e vai subir uns 5 dedinhos para cima e vai percutir. Percussão também pode ser direta ou indireta, tá? Quando o paciente está com a bexiga vazia, o som auscultado é o padrão, que é o timpânico. E quando a bexiga está cheia, provavelmente vocês vão escutar um som maciço. É bem simples. Depois de percutir a bexiga, a gente vai percutir o rim, tá? A percussão renal, ela pode ser feita com o paciente sentado ou em pé, tá? Ela é bem simples, pode ser feita de forma direta ou indireta, como na foto. O profissional, ele vai fechar, né, a mão e utilizar a superfície ulnar do punho, tá? Como vocês estão vendo aqui, essa superfície da mão, ok? Parcialmente fechado. E aí você pode percutir diretamente com a mão nessa região retroperitoneal aqui, ou então de forma indireta colocando a mão sobre as costas do paciente, tá? E aí você tem que encontrar o ângulo costovertebral, ou seja, quando termina a costela, na linha da escápula, tá? Esse é o local adequado para fazer a percussão. Então, você vai percutir dos dois lados, comparar. Se o paciente sentir dor, a gente chama isso de sinal de Giordano positivo, ok? Então, esse é o nome dado à percussão renal positiva com dor. E por último, a gente faz a palpação renal. A palpação renal, pessoal, ela deve ser indolor para o paciente. Se você conseguir sentir o polo, né? Normalmente a gente consegue sentir o polo inferior do rim aqui, ó, tá? É uma consistência parequimatosa, ou seja, uma consistência de um órgão maciço, tem uma superfície regular, mas você não vai sentir de forma muito nítida, porque é bem difícil palpar o rim. Vou mostrar aqui para vocês a técnica. Então, nós temos duas técnicas. A primeira se chama método de Devoto, tá? O paciente fica em decúbito dorsal relaxado, como essa foto, pede para ele fletir os joelhos para que o abdômen fique mais flácido. O enfermeiro vai sentar ao lado do leito, próximo ao paciente, próximo ao lado que vai ser palpado. Uma mão fica na região posterior, aqui, ó, a gente vai colocar logo abaixo do ângulo costal, onde a gente fez o sinal de Giordano lá. E a outra mão nós vamos palpar aprofundando a região do flanco, tá? Então você vai fazer uma pressão no flanco e aí aqui muitas vezes a gente consegue sentir o polo do rim. É importante que você faça essa pressão no momento da inspiração, que aí facilita a palpação.
E o outro método é o método de Israel, que aí no caso o paciente ele tem que estar em decúbito lateral, tá? Oposto ao lado do rim que será avaliado. Então, se eu vou avaliar o rim à direita, o paciente tem que estar em decúbito lateral esquerdo, tá? Pedir para ele fletir a coxa do lado que eu vou avaliar para facilitar a palpação. Você vai colocar uma das mãos no ângulo lombocostal, né? No mesmo ângulo que a gente fez o sinal de Giordano, ó. E a outra abaixo do rebordo costal, tá? Então é uma técnica bem parecida com a anterior, mas com o paciente lateralizado. E aí a única diferença é também realiza durante a inspiração, mas você vai pressionar com essa mão e sentir o rim com essa mão, tá? E aí você vai sentir o polo inferior do rim. E por último, a gente faz a palpação da bexiga, tá, gente? A palpação da bexiga, ela tem como objetivo avaliar se o paciente tem bexigoma, ou seja, se ele tem retenção urinária. Então, a palpação da bexiga, normalmente a gente realiza após o paciente ter urinado, né? Porque aí, se tiver algum tipo de tumor também, nós podemos identificar. Ela é realizada a 2 centímetros da síntese pública, então é um pouquinho mais abaixo do que a percussão, 2 dedinhos acima da síntese pública. Ela avalia a retenção urinária e também avalia se o paciente sente alguma dor, tá? E aí você vai perguntar, né, os mesmos sinais e sintomas renais. Se tem hematúrias, tem disúria, que é a dor ao urinar, polaciúria, urgência miccional ou dor, tá? E aí você finaliza o exame físico urinário do paciente. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Essa aula é bem tranquila e obrigada a todos.